especial antes de celebrarmos a ceia do Senhor. Gostaria que você ficasse de pé mais uma vez. Vamos ler lá em Mateus capítulo 5. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu gostaria de ressaltar para você que começamos as aulas do ITR esta semana. Hoje está começando a aula de domingo. Quarta-feira foi a nossa primeira aula. E se você quiser estudar a Palavra de Deus de uma maneira mais sistemática, mais aprofundada, o ITR é o lugar certo. Você pode procurar no quiosque mais informações ao final do culto e matricular-se. Tem prova, tem trabalho, tem leitura, para aprofundar mesmo. Sempre, ou às quartas, depende da matéria, ou às sexta, ou ao domingo de manhã, você pode estar se matriculando. Amém? E, amados, daqui a pouco a gente vai orar sobre isso. Daqui a pouquinho, eu gostaria de dizer para a igreja, hoje de manhã, nossa querida irmãzinha, Dona Dinha, a mãe da nossa querida presbítera Teresa, foi internada com um AVC. E nós vamos orar por ela daqui a pouco. E também, esta semana, o pastor Walter, que já esteve aqui entre nós muito tempo, mas agora serve na nossa igreja de Américo, também está hospitalizado, muito sério, um caso de septicemia, infecção nas pernas, se espalhando para o corpo, mas o caso dele está controlado, graças a Deus, mas vamos orar por ele também. Mas eu queria ler a palavra primeiro e depois nós vamos orar. Nós vamos ler aí em Mateus 5, do verso 14 até o verso 16. Amém? A palavra de Deus diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até aqui, amados, feche seus olhos. Amado Deus e Pai, estamos tão contentes de estarmos na Tua casa nesta manhã, cantando louvores a Ti, Te adorando por quem Tu és, entregando os nossos dízimos e ofertas, Te adorando pela vida dos nossos pais. E, Senhor, nesse momento, queremos clamar, ó Deus, pela vida da nossa irmã Dinha, e também pela vida do pastor Walter. Queremos clamar como igreja, Senhor, que o Senhor os visite agora no hospital onde estão, que o Senhor coloque a Tua poderosa mão sobre a vida deles, que o Senhor restaure a saúde integralmente, ó Deus, de cada um deles, e que eles possam em breve sair do hospital totalmente renovados e restaurados pelo Teu Espírito Santo. Visita-os ali, Senhor, e acampa anjos ao redor dos Teus filhos nesta manhã. E, Pai, eu oro por esta palavra. Senhor, o Senhor já nos tem falado muito nesta palavra, e eu sei que hoje o Senhor quer falar mais um pouco. Então, vem neste lugar, toma os nossos corações, abre, Senhor, os nossos ouvidos. Queremos ouvir a Tua voz, queremos saber aquilo que o Senhor tem para nós. Impacta as nossas vidas com a Tua palavra e transforma-nos, Senhor, porque ela tem poder para isso, para transformar a nossa vida. E é isso que nós queremos, Senhor, porque queremos ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Obrigada, Pai, eu Te adoro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar, amados. Glória a Deus. Esta palavra, Bispo Clodoaldo começou a pregá-la dia 17 de julho, né, Bispo? Estamos dando continuidade, né, Pastor Marcelo? É assim, Deus entrega a palavra para um servo, depois os outros servos ficam aumentando, completando e trazendo um pouquinho mais da mesma palavra. Mas, amados, eu queria contar para vocês, rapidamente, o testemunho de como eu recebi essa palavra. Porque foi algo tão incrível e sobrenatural. Quando você está no culto, amado, esteja pronto para ouvir Deus e receber o que Deus tem para você. O Senhor quer que a gente esteja atento ali, né, com a nossa sintonia totalmente ligada. O Bispo Clodoaldo estava ministrando dia 17, então, de julho, sobre esta palavra, e ele, antes dele ler a palavra, ele pediu ao diácono Daniel que entoasse um louvor. E todos nós estávamos adorando, e naquele momento que nós estávamos adorando, antes da palavra, Deus me deu uma visão.
E eu vi um véu que vinha sobre a cabeça como se eu fosse uma noiva, e Deus colocava em minhas mãos uma lâmpada. E Deus dizia para mim assim: mantenha sempre sua lâmpada acesa. E eu guardei essa palavra no meu coração, antes de ler o texto. Aí o bispo chega aqui, abre a Bíblia e começa. Leu o texto e daí a pouco, vós sois a luz do mundo. Eu falo a Deus. Fala porque o Senhor quer falar nesta manhã. Era noite, né? Era noite. E recebi aquela palavra no meu coração. E é uma coisa minha, amados. Quando eu recebo uma palavra muito forte de Deus, que mexe muito comigo, eu coloco ela no meu celular, de alguma maneira. Eita, agora está cheio de notificação aqui, peraí. Sai as notificações. Muito bem. Eu coloco na tela aqui do meu celular a palavra, porque cada vez que eu abro o celular, e são muitas vezes no mesmo dia, eu olho a figura e me lembro da palavra que Deus me falou. É uma moça segurando uma lâmpada, a minha figura aqui. Muito bem. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando eu leio esse texto e a palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor estava falando comigo. Você é uma luz que eu coloquei neste mundo para brilhar. E através deste brilho, o meu nome será glorificado. E conforme eu comecei a meditar nesse texto, o Senhor começou a trazer à minha mente várias relações, várias correlações que existem na palavra de Deus acerca da luz. A primeira delas é de que Deus é luz, e nele não habita treva nenhuma. A segunda é que Jesus Cristo é a luz do mundo, ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará nas trevas. A terceira é que o Espírito Santo é simbolizado pelo óleo que é colocado na menorá para queimar e acender a luz. Ele é o óleo que queima e faz brilhar a luz. A quarta é que a palavra de Deus é luz para nós. Lá no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se eu parasse aqui, amados, você já teria muitas coisas para refletir no seu coração. De como a presença de Deus nas três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, querem trazer a sua luz sobre a nossa vida para que nós não andemos em trevas. Deus não quer que nós andemos em trevas. Mas isso não é só conosco, amém? Isso é para toda a humanidade, porque o Senhor não foi dado somente a nós, mas Ele se estende a todos que o receberem, a todos que crerem nele. Então, Deus não quer que a sua humanidade, Deus não quer que as pessoas andem em trevas, Ele quer colocar da sua própria presença, da sua própria pessoa, no meio de todos nós, para que nós possamos ter a sua luz, para que iluminados por ela, nós saibamos por onde andar. Mas eu quero falar mais um pouquinho, porque quando Deus resolveu criar os céus e a terra, quando Deus resolveu criar o mundo, o universo e tudo que nele há, a primeira obra criativa de Deus foi a luz. Quando Ele disse, haja luz, e houve luz. Foi a primeira obra criativa de Deus. E ali, Ele já estabeleceu a diferença com as trevas, porque diz que Ele fez separação entre a luz e as trevas. Deus é perfeito, né? A palavra de Deus diz também que a vida e a luz estão intimamente relacionadas. Lá no Salmo 36, você não precisa abrir, a palavra de Deus diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Nós sabemos que nos lugares muito escuros, por exemplo, no profundo do oceano, apenas poucas criaturas podem viver em perfeitas trevas. Digamos, 99% de todas as criaturas que existem, elas precisam de luz para viver. Luz e vida estão relacionadas.
Lá em João 1,4, quando a palavra de Deus fala sobre Jesus, diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então Deus traz para nós a sua luz e Ele traz para nós a vida. E finalmente, a luz dissipa as trevas. E lá em João 1,5 a palavra diz: a luz resplandece, ou seja, brilha nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, as trevas não podem extinguir a luz. As trevas não podem eliminar a luz. As trevas não podem anular a luz, porque a luz dissipa as trevas. Eu não sei se você sabe, mas na palavra de Deus as trevas são símbolo. Ó Jesus, me ajuda hoje. As trevas são símbolo do pecado. E Deus quer nos ver livres do pecado. Deus quer que andemos na luz da sua presença, santificados, limpos, puros. Bom, voltando ao nosso texto aqui. Nesse texto, o Sermão da Montanha, muito conhecido, o Senhor Jesus está falando sobre os cidadãos do reino dos céus. E para esses cidadãos há uma série de características, qualidades que devem ser encontradas em cada um. As qualidades estão sendo alistadas ali a partir do verso 3. Eu não vou ler os versos, mas eu vou citar aqui. Que Deus espera que os seus cidadãos sejam pessoas de espírito humilde ou humildes de espírito, ou seja, pessoas que não têm de que se orgulhar em si mesmas. Pessoas que têm um coração quebrantado e choram pelos seus pecados. Pessoas que têm fome e sede de justiça, mas justiça, para nós, a gente pensa que justiça é combater o mal. Para Deus, a justiça é nos livrar do mal. Quando Ele nos justifica, Ele nos tira da condição de pecadores e nos faz como Ele é. Deus quer que sejamos misericordiosos, pessoas prontas a se compadecer e a perdoar aquele que peca contra nós. Deus quer que sejamos pessoas limpas de coração, que não têm amor ao pecado, que não têm apego ao pecado. Pelo contrário, que odeiam o pecado e se afastam dele. Deus quer pessoas pacificadoras, que amam a paz e lutam pela paz. E Deus diz que pessoas com essas qualidades serão pessoas perseguidas. Uau! Porque são só coisas boas. Por que alguém seria perseguido por desejar a paz? Por que alguém seria perseguido por ser misericordioso? Por que alguém seria perseguido por ter um coração limpo? Eu creio que a resposta é porque o mundo jaz no maligno, está em trevas. E quando nós temos essas qualidades, nós estamos sendo luz diante de um mundo em trevas. E aonde brilha a luz, as trevas ficam demonstradas. E aonde brilha a luz, as trevas têm que sair. E então, Jesus diz: vocês são o sal da terra. Eu não vou falar sobre isso hoje porque o pastor Marcelo pregou recentemente muito bem sobre este assunto. E depois Jesus diz: vocês são a luz do mundo. E eu queria que você dissesse nessa manhã para o seu irmão: em todo tempo a tua luz precisa brilhar. É necessário, amados. É necessário que a nossa luz brilhe. Existem algumas razões para isso. A primeira razão pela qual a sua luz deve brilhar em todo o tempo é porque isso faz parte de quem você é. Jesus disse: você é luz do mundo. Você é sua identidade. Isso faz parte, amados, de quem você é filho. Porque a nossa identidade vem muito da paternidade que está sobre nós. Muito do que eu sou veio do que meu pai me deu. Tanto fisicamente, 50% do DNA dele, apesar de eu parecer mais com a minha mãe do que com meu pai, fisicamente falando. Mas 50% veio do DNA, mas um outro tanto vem da criação, dos princípios que meu pai me entregou, da maneira como ele me tratava na minha infância.
Eu vivi apenas 19 anos com meu pai, porque eu me casei com 19 anos. Mas esses 19 anos foram importantíssimos para me tornar quem eu sou hoje. Isso é paternidade. E Deus é luz. E Deus é o nosso Pai. E nós somos seus filhos. E porque somos seus filhos, o caráter dele se manifesta em nós. Quando Jesus diz aqui, vocês são a luz do mundo, Jesus não está dizendo que isso é uma característica humana, não. Porque antes de conhecermos o Senhor Jesus, nós éramos trevas. Vamos abrir em Efésios, capítulo 5. Antes de conhecermos a Jesus na nossa vida, a Bíblia diz que nós éramos trevas. Então, ser luz não é uma condição humana. Ser luz é uma condição daquele que está em nós, daquele que habita em nós, daquele que nos gerou, daquele que nos fez seus filhos, e que agora nós somos luz. Está comigo aí em Efésios 5, versículo 8? A palavra de Deus diz: pois outrora... eu espero mais um pouquinho se acabar de abrir. Pronto. Efésios 5, 8. Pois outrora erais trevas. Você poderia colocar na primeira pessoa? Então coloque. Pois outrora eu era trevas. Agora, porém, eu sou luz no Senhor. Quantas luzes do Senhor nós temos nesse lugar aqui? Aleluia! Ande como filho da luz. Não sou eu que estou dizendo, está aí no versículo. O final do versículo é assim, ó. Andai como filhos da luz. Parece estranho. Se isso já é uma qualidade que está em nós, se isso já é uma característica nossa, Deus precisaria dizer, então ande como tal. Então ande como filho da luz. Sim, Deus precisa dizer isso. Assim como lá em Mateus, que nós acabamos de ler, Jesus diz: ande como luz, você é luz, então que brilhe a sua luz. Deus está desejando que nós deixemos brilhar a nossa luz. Deus está deixando que nós permitamos que Ele se manifeste livremente em nós. Deus está desejando que nós deixemos esta luz brilhar em nossas vidas e fazer aquilo que Ele quer fazer. Olha para o seu irmão, diga para ele, em todo tempo a sua luz precisa brilhar. Amados, o mundo está em trevas. A palavra de Deus diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Abra comigo em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Eu quero ir com você primeiro no verso 11. 1 João 2,11, está comigo aí? A palavra diz assim, ó. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Lá fora, no mundo, há muitas pessoas que estão odiando. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, as pessoas esqueceriam, o amor se esfriaria, as pessoas se esqueceriam do que é o amor. O ódio está cada vez mais presente e as trevas imperando, mas eu quero que você leia comigo o verso 8. Sobe um pouquinho os seus olhos, leia o verso 8. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Está lendo aí? Aquilo que é verdadeiro nele e em vós. É verdadeiro em você, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Você é luz no Senhor. Você é luz no mundo. O Senhor quer que você deixe sua luz brilhar em todo o tempo. Diga para o seu irmão de novo, em todo o tempo a sua luz precisa brilhar. Sabe por quê, amados? A palavra de Deus lá em Mateus que nós lemos, ela diz que há coisas que não foram feitas para ficarem escondidas.
Há coisas que não foram feitas para ficarem escondidas. Jesus Cristo dá 2 exemplos ali no texto. O primeiro é de uma cidade que é edificada sobre um monte. Então imagine um monte e a cidade edificada lá no alto do monte. Jesus disse, não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte, verdade ou não? Muito bem, quem decidiu, não sei quem foi, tá bom? Mas quem decidiu edificar a cidade sobre um monte, planejava escondê-la? Não, porque se quisesse escondê-la, não teria edificado sobre o monte. Sim ou não? Sim. Então, se ela foi colocada sobre o monte, é porque ela deve ser avistada. A pessoa que resolveu construir lá em cima, queria que ela fosse avistada de alguma maneira. Quando eu e o apóstolo, a gente viaja bastante. Quando a gente está vindo para Araraquara, parece que o caminho é interminável, né? Você não vê a hora de chegar. Aí você passa em Ibaté, você fala, está chegando, graças a Deus. Daí a pouco você entra naquela reta assim, você só começa a avistar as luzes da cidade de Araraquara. Sabe o que eu estou falando? Aí você fala, está chegando, graças a Deus está chegando. Estou chegando em casa. Tem coisas que não foram feitas para serem escondidas, amados. Na antiguidade, quando as pessoas edificavam cidades sobre os montes, elas pensavam em 2 coisas. Primeira, sobre um monte, uma cidade estava protegida, porque era mais difícil o inimigo atingir a cidade que estava sobre um monte do que a que estava na planície, por causa do acesso, ok? Então, edificar sobre um monte era uma questão estratégica, porque lá em cima a cidade estava mais protegida do que se ela estivesse numa planície. Depois, lá de cima, os guardas da cidade poderiam exercer uma vigia melhor, porque de cima eles conseguiam ver melhor se o inimigo estivesse se aproximando da cidade. E poderiam dar alarme do problema, da situação, do inimigo chegando mais rapidamente, porque de cima eles tinham uma visão privilegiada. Mas também as pessoas usavam as cidades como referência. Um viajante andando por uma estrada, ele poderia dizer, já passei por Ibaté, estou chegando a Araraquara. Falei para vocês que o apóstolo, a gente viajava bastante, viaja ainda, né? Antigamente, amados, quando não existia GPS, bendito GPS, a gente tinha uma revista, era um tipo de uma revista, com o mapa rodoviário do Brasil. Quem já teve isso aqui? Confessa os seus pecados. A gente abria na página do estado que a gente estava viajando. Ali tinha todos os mapas, dava para você ver os que eram pista dupla, dava para você ver os que eram pista simples, dava para você ver o que eram pista de terra. Eu só vejo as cabecinhas dizendo assim, ó. Estou sabendo o que você está falando. E aí, para eu não dormir na viagem, meu marido falava assim, vai olhando a cidade aí, qual que nós estamos. Ele me ficava ficava olhando aquilo lá, só para não dormir, irmão, acha isso? Aí ele falava assim, Adri, acha tal cidade aí, vê quanto falta para a gente chegar lá. Aí eu ficava contando aqueles numerinhos minúsculos, sabe? Ó, deve faltar uns 45 quilômetros, mais ou menos, nós já estamos chegando. E aí eu falava para ele assim, ó, vai ter uma cidade aí na frente chamada Salto Grande. Estou chutando aqui, tá? Depois dessa cidade, a gente vai pegar uma rodovia à direita. Era a marcação, era assim que a gente se guiava. Graças a Deus pelo GPS, né, irmãos? Oh, coisa prática, aleluia. Pior é quando passava, né? Adriana, já passei a entrada? Eu não sei, eu estou olhando no mapa, não vi nada. Vai ver que a estrada é nova, não está no mapa ainda. Tem coisas que não foram feitas para serem escondidas. Uma cidade edificada sobre um monte não foi feito para ser escondido. Outra coisa que não foi feita para ser escondida é uma candeia, uma lâmpada. É o segundo exemplo que Jesus coloca em Mateus. Uma lâmpada não é para ser colocada dentro de um alqueire. Você sabe o que é um alqueire? Alguns falam assim, a minha chácara tem tantos alqueires. O meu sítio tem não sei quantos alqueires. É uma medida de terra.
Na verdade, o alqueire não veio para ser medida de terra. O alqueire é uma cesta grande onde se colocavam sementes e o semeador saía a semear com o seu alqueire. E o quanto ele conseguisse semear com aquelas sementes que estavam naquele cesto era o correspondente a um alqueire. Entendeu? Então, a quantidade de sementes que tinha ali, ele conseguia semear numa certa área, então aquela área correspondia a um alqueire, era a quantidade de sementes que ele podia carregar. Um alqueire, então, é uma cesta, onde se colocam sementes. E Jesus disse, não é para colocar a lâmpada debaixo do alqueire, mas é para colocar a lâmpada lá no velador, para que ela ilumine as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o propósito da lâmpada. A lâmpada no lugar certo, ela vai nos ajudar a enxergarmos melhor. E a lâmpada no lugar certo vai nos ajudar a achar coisas que estão perdidas. O bispo Clodoaldo citou aquele dia aqui, mas eu já estava pensando nisso. Você sabe aquela parábola da mulher que perdeu uma dracma? E aí ela acende a lâmpada e sai varrendo a casa. Eu falei para minha amiga Aline, eu falei, essa parábola tem tudo a ver comigo. Porque eu sou a doida da vassoura. Eu gosto de pegar a minha vassoura e sair varrendo a casa e achar tudo que está perdido ou escondido. E essa palavra, ela veio, amados, exatamente num tempo que eu estava fazendo uma faxina daquelas na minha casa para tirar tudo do lugar, arrumar e deixar tudo em ordem, porque eu gosto de saber onde estão as coisas dentro da minha casa. A lâmpada não foi dada para ficar escondida. A lâmpada foi dada para ser colocada num lugar alto, para que a sua luz brilhe e para que traga benefícios para aqueles que estão naquele mesmo ambiente. Você é luz do mundo. Deus não te fez luz do mundo para você ficar escondido. Não é para isso que você serve, para esconder a lâmpada do Senhor dentro de você. Não. É para brilhar. Então, olha para o seu irmão e diga para ele, em todo tempo, sua luz precisa brilhar. Mas sabe, amados, o texto de Mateus capítulo 5, lá no verso 16, diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mais do que nunca, o mundo precisa que a gente brilhe, para que eles possam ver em nós as boas obras. Você tinha aberto em Efésios, abre de novo lá em Efésios, agora no capítulo 2 mesmo, né? Efésios capítulo 2, abra comigo lá, por favor. Quando a nossa luz brilha, amados, essa luz vai ajudar as pessoas a enxergarem o Pai. Quando a nossa luz brilha, essa luz vai conduzir as pessoas a Deus. Estamos num ano de buscarmos as pedras das nossas coroas. Queremos buscar pessoas para que conheçam o amor de Deus que habita em nós. Quando a nossa luz brilha, pessoas vão se aproximar de Deus. Lá em Efésios 2, está comigo aí? Do versículo 8 até o versículo 10, fala sobre a nossa salvação. E diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sim, Deus te criou para as boas obras. Sim, essas boas obras precisam aparecer. Sim, elas precisam ser mostradas. Não é para você se exaltar em você, para dizer, olha como eu sou, mas eu sou uma pessoa boa demais, hein? Não conheço outra pessoa sobre a face da terra que seja tão bom como eu. Não, não é para isso. Vamos ver um pouquinho mais sobre as boas obras. Vira no capítulo 5 de Efésios.
Também no verso 8 a 10. Capítulo 5 de Efésios, está comigo aí? O 8 a gente já leu, mas nós vamos continuar. Diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Preste atenção agora no verso 9. Porque o fruto da luz consiste no quê? Em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Qual é a boa obra? Toda bondade, toda justiça, toda verdade. É isso que as pessoas precisam ver em você. Não aquele funcionário que para ganhar uma venda mente, não aquele funcionário que para conseguir um benefício do patrão mente e esconde, não, é aquele funcionário que é você que vai lá e fala a verdade, com certeza, com consciência honesta diante do Senhor, e Deus abençoa. É isso que a sua empresa precisa. Não é aquela esposa que fica tentando manipular o marido para conseguir o que quer, mas aquela esposa que é honesta, que é justa, como diz lá em 1 Pedro capítulo 3, aquela que tem um coração humilde, honesto, de temor a Deus, que é isso que agrada a Deus, é isso que o mundo precisa ver. Aquele aluno que vai lá e faz a prova na raça e não cola. Por quê? Porque ele não vai mentir para o professor achar que ele sabe o conteúdo. Não, se ele quer tirar nota boa, ele vai estudar e vai saber o conteúdo e vai tirar nota boa, ele não vai colar. São essas pessoas que fazem a diferença. São essas pessoas que deixam brilhar a sua luz. Aquela pessoa que é capaz de fazer a gentileza no trânsito. Não aquela que quer se impor e passa com o carro atropelando todo mundo que está passando. É deixar nossa luz brilhar diante dos homens, porque eles precisam ver as boas obras. Tem coisas que não foram feitas para ficarem escondidas. As boas obras que Deus tem para nós não foram feitas para ficarem escondidas. Você não precisa abrir, mas lá em Filipenses capítulo 2, a palavra diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quando nós decidimos agir sem murmuração, quando a gente decide agir sem ficar brigando com os outros, os pacificadores, isso faz a diferença neste mundo. Nós nos tornamos filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração que é pervertida e que é corrupta. E isso faz com que a luz que está em nós resplandeça. Diga para o seu irmão aí do seu lado: em todo tempo a sua luz precisa brilhar. Sabe, amados, quando Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo, ele disse: Moisés, você vai colocar uma luz no tabernáculo, que representa, simboliza o Senhor Jesus. Nessa luz você vai colocar, nessa lâmpada, nessa menorá, você vai colocar o óleo. E ela sempre tem que estar limpinha para que o óleo possa fluir. E sempre tem que trocar o pavio para que ele continue queimando. E todas as manhãs, quando o sacerdote entrar lá, ele tem que limpar a menorá, abastecer a menorá, para que ela não pare de brilhar. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, 3 vezes em Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: vocês são o santuário do Deus vivente. O Espírito de Deus habita em vós. 3 vezes no mesmo livro. Vocês são santuário do Deus vivente. O Espírito de Deus habita em vós. Uma das vezes ele fala sobre atitudes pecaminosas. Na outra vez ele fala sobre prostituição. Na outra vez ele fala sobre jugo desigual, que a pastora Elaine pregou há pouco tempo. Nós precisamos limpar a lâmpada.
Nós precisamos tirar o óleo que já foi queimado e começou a criar aquela crostinha. Nós precisamos trocar o pavio velho e colocar o pavio novo, para que a luz continue brilhando. Você está entendendo? Ele já nos fez luz. Ele já nos deu o Espírito. Ele já nos fez santuário. Agora, a responsabilidade de manter essa luz funcionando todo dia é nossa. Desde o dia que eu recebi a palavra, eu tenho orado no meu momento de oração. Senhor, eu quero acender minha lâmpada agora diante de Ti, para brilhar nesse dia. E aí teve um dia aqui no colégio que eu tive a oportunidade de orar com algumas pessoas, e depois que eu saí, voltei para a minha sala, o Espírito Santo falou para mim assim: sua luz está brilhando bastante hoje. Porque Deus quer que vejam as boas obras. Quando Moisés esteve 40 dias na presença do Senhor no Monte Sinai, a hora que ele desceu de lá, o rosto dele resplandecia. Quanto mais você andar na presença do Senhor, mais a luz dele vai brilhar em você. Você entende isso? Quanto mais tempo da sua vida você se dedicar ao Senhor, em oração, em leitura da palavra, em busca, em adoração, mais Ele vai se manifestar na sua vida. E para terminar, amados, a parábola das 10 virgens. Não é uma parábola para hoje, é uma parábola para o futuro. Mas diz que haviam 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. E as virgens nécias levaram só o azeite que havia na lâmpada. E as virgens prudentes levaram também um vasinho com mais azeite para abastecer a sua lâmpada. E o noivo tardou. Aconteceu um imprevisto. Sempre acontece imprevisto. O noivo tardou e aquelas que só tinham a lâmpada com azeite na lâmpada ficaram sem e a lâmpada apagou. Sabe o que é ser uma pessoa prudente? É uma característica de quem se comporta de maneira a evitar problemas ou consequências ruins. É uma virtude que nos faz conseguir o que desejamos. E há pessoas que adotam hábitos imprudentes e depois sofrem as consequências disso, pondo a sua própria vida em perigo e a dos outros também. Aquelas virgens prudentes, elas sabiam que a lâmpada delas precisava se manter acesa. E elas não podiam deixar que aquela lâmpada se apagasse, em momento algum. E nessa manhã eu quero dizer para você, mantenha a sua lâmpada acesa. Porque em todo tempo a sua luz precisa brilhar. Amém? Que isso faça diferença na tua vida. Na maneira como você age dentro da sua casa, na maneira como você age na rua, no seu trabalho, aonde você for. Lembre-se, você é a luz do mundo. Amém? Gostaria que você ficasse de pé aí onde você está.